o tema que nos cabe examinar com vocês é a questão do suicídio. Albert Camus, que foi um grande pensador, ele dizia que só existe um assunto realmente sério, um problema realmente grave do ponto de vista filosófico, que é o suicídio. Porque o suicídio coloca em xeque o próprio sentido da vida. Embora seja uma situação criticada por todas as religiões, todas as filosofias, todas as ordens de pensamento, a sua prevalência aumenta de forma assustadora. Em todas as regiões do mundo, particularmente nas nações mais ricas, nos países de maior poder econômico, nas classes sociais mais favorecidas, ao contrário do homicídio, cuja incidência aumenta nos países mais pobres, nas classes sociais menos favorecidas. Tem-se visto um aumento da prevalência de suicídio entre jovens. O suicídio já é a segunda causa de morte na adolescência, só superado pelos acidentes. Suicídio em pessoas idosas, Pedro Nava, Camilo Castelo Branco. Suicídio em crianças, o que nos faz reportar uma mensagem que Allan Kardec inseriu no livro Obras Póstumas, em que ele diz que no futuro nós veríamos suicídio até mesmo em crianças. Nós temos nos reportado a casos de suicídio na infância. Portanto, é uma situação muito grave, que nós lamentamos sempre, e que temos muito o que estudar, já que a doutrina espírita nos oferece elementos, subsídios, que nos permitem uma reflexão muito segura a respeito do tema. Nós então estamos às ordens para as perguntas que a princípio vão ser direcionadas pelo nosso companheiro Pires, do Departamento Doutrinário. Ele vai assumir a orientação das perguntas e depois colocará para o auditório, se for o caso. Ricardo, nós temos aqui 17 perguntas que foram selecionadas. Vamos à primeira. O que pode levar alguém ao suicídio? As causas do suicídio, elas são ignoradas. A psicologia, quando procura examinar a questão, ela nos fala que não se sabe qual é a causa fundamental do autocídio. Eles relacionam vários fatores genéticos, fatores familiares, fatores sociais, fatores espirituais. Mas a causa real é ignorada. O que se tem observado hoje na psicologia é se reconhecer que o suicida é alguém que traz uma personalidade toda própria, uma personalidade particular. Freud dizia que a nossa vida psíquica ela é comandada por duas forças antagônicas. Nós temos dentro de nós um instinto de vida, de amor, de conservação, que Freud chamava de Eros. E temos também um instinto de destruição, de morte, que ele chamava Thanatos. Segundo o pai da psicanálise, a nossa vida psíquica vive em confronto, Eros versus Thanatos. Na maioria das pessoas vence Eros, vida. Em algumas pessoas vence Thanatos, morte. O suicida seria alguém que traz uma personalidade autodestrutiva. Tem estudos mostrando, isso é muito curioso, que o suicida ele já traz desde a infância uma personalidade autodestrutiva. Quando se estuda a infância e a adolescência de pessoas que se mataram, verifica-se que foram pessoas que sofreram mais acidentes, que se feriram-se mais, que tiveram mais quedas, mais intoxicações do que as outras pessoas. Mostrando que desde a infância, ali já está uma alma que traz esse potencial autodestrutivo, que poderá em algum momento da sua vida atingir o grau superlativo, atentando contra a própria vida. E é curioso nós verificarmos que essa tem sido a posição espírita. Quando os autores espíritas procuram examinar a questão do suicídio, eles têm nos mostrado que o suicida é uma alma que traz fragilidades nessa área. O suicida de hoje, na maioria das vezes, foi suicida de ontem. São espíritas que vêm
atentando contra a própria vida há séculos, às vezes há milênios. Chico Xavier contava um caso que é impressionante. Chegou para ele uma senhora que trazia no colo uma criança. Essa criança era cega e surda. Teve um problema de osteomielite muito grave e havia perdido uma das pernas logo na primeira infância. E agora, a criança tinha 7 para 8 anos. Uma osteomielite surgida na outra perna, o caso estava fugindo ao controle e os médicos pensavam em amputar a segunda perninha da criança que já era surda e cega. E a mãe então chega, expõe o caso para Chico Xavier e diz assim: o que é que o Espiritismo pode me falar de um caso como esse? E o Espírito Emmanuel, através de Chico, disse assim: diz a nossa irmã que a criança que hoje está na condição de filho seu é um espírito suicida de 6 encarnações sucessivas. Nessa encarnação, contraiu a rubéola congênita, que lhe tirou a visão e a audição, essa osteomielite kármica, e agora, cega, surda, com uma perninha só. Ela tem ímpetos quando passa diante de um rio ou de um precipício, intuitivamente se atirar. E a espiritualidade está promovendo uma situação que vai lhe amputar a outra perna, para que ela consiga ficar um pouquinho mais na Terra, já que nas 6 últimas encarnações ela destruiu o próprio corpo. Então nós temos que entender o suicida como uma alma que já traz uma fragilidade nessa área. Ele já reencarna com tendências assim. É uma personalidade altamente fragilizada. É uma personalidade incapaz de superar determinadas adversidades. Poderíamos comparar a tendência ao suicida com qualquer viciação, por exemplo. Como há muitos espíritas, por exemplo, espíritos vinculados à questão do álcool, e que estão há várias encarnações lutando contra isso, e há outros vinculados à problemática da gula, e que estão há várias encarnações lutando contra isso, ou outros, a problemática do sexo, que vem se comprometendo século após século nessa área assim também. Há espíritos que já trazem uma fragilidade nesse campo, que o torna frágil aos descontentamentos, vindo a matar-se diante de situações que para a maioria das pessoas não tem maior significado. Joana de Ângeles, através de Divaldo, nos diz que a principal característica da alma suicida é um orgulho profundamente exagerado. E que a vontade dessa alma que se mata, diante do descontentamento, seria matar Deus. Mas como não pode, destrói a si mesmo, que é a mais notável obra de Deus. Nossa segunda pergunta diz o seguinte: o que está reservado ao espírito que cometeu suicídio? O Espírito Emmanuel, guia de Chico Xavier, um espírito de grande cultura, no livro chamado O Consolador, ele emite uma ideia que nós espíritas incorporamos muito. Ele afirma que de todos os delitos humanos, o suicídio é certamente o mais grave. E o espírita é alguém que está bem preparado para lidar com qualquer situação de trauma, menos com a questão do suicídio. O suicídio abala até mesmo o espírito, porque o espírita sabe das consequências que esse ato atrai para o indivíduo. Dante Alighieri, ao escrever a Divina Comédia, colocou o suicida intuitivamente no centro do inferno, para expressar já naquela época que o suicida é alguém que atrai para si uma situação de grande sofrimento. A igreja, durante muitos séculos, sequer permitia que o corpo do suicida passasse na igreja, porque dizia-se que a falta do suicídio é uma falta sem perdão. Na Idade Média, quem se matasse, a sua família não poderia herdar os seus pertences. Era uma falta tão grave que até os descendentes eram responsabilizados por isso, e o dinheiro ia todo para a igreja, que havia determinado a questão. A verdade é que o suicídio é uma falta grave. E durante muito tempo, eu mesmo fiquei pensando a respeito disso.
Porque numa análise mais superficial, nos parece estranho considerar o suicídio assim uma falta tão grave. Ora, em tese, matar outro seria muito mais sério do que matar a si mesmo. Na medida em que, quando eu destruo uma outra vida, eu estou entrando num espaço vital. Eu estou tendo implicações em outra individualidade. Se eu mato a mim mesmo, é problema meu, responsabilidade de mim. Em tese, seria mais grave o homicídio. A questão não é bem assim. E a resposta para isso nós fomos encontrar em uma página do pai da psicanálise, Freud. Freud dizia algo notável. Ele dizia assim: em todo ato de suicídio há dois homicídios. Em todo ato de suicídio há duas mortes. A morte real daquele que se mata e a morte psicológica do objeto que gerou o seu descontentamento. Freud dizia que ninguém acha energia psíquica dentro de si para se matar se não tiver certeza absoluta que com a sua morte não vai gerar a morte ou vai gerar a morte psicológica de outra pessoa. Vejamos um exemplo. É a moça que está noiva, casamento marcado, e o rapaz lhe diz que está tudo encerrado, cada um vai cuidar da sua vida. Ela então não resiste àquela situação de abandono e dá um tiro no próprio peito. A ideia é essa: dupla morte. Primeiro, a morte biológica dela própria. E segundo, a morte psicológica que ela vai causar naquele que a abandonou. Porque vai fazer com que surja nele um sentimento de culpa tão grande que vai destruí-lo psiquicamente por toda a vida. Vejamos outro exemplo. É o preso político, ele está detido, vai ser torturado para dizer informações, dizer o que sabe. Ele então se mata. Dupla morte. A morte biológica ou física dele. E segundo, uma morte do próprio regime. Porque ao se matar, ele se vinga do Estado, se vinga do torturador, que não vai saber dele coisa alguma. É por isso então, minha gente, que o suicídio é uma falta grave. E o Espírito disse a Allan Kardec: o suicida sai do sofrimento para entrar na tortura. Camilo Castelo Branco, que foi um suicida e escreveu através da médium Ivone Pereira o mais notável livro a respeito de suicídio, chamado Memórias de um Suicida. Ele diz que o suicida é um clandestino no mundo espiritual. É um espírito que chegou lá sem preparação para isso. Chegou lá fora da hora. Portanto, ele não está devidamente adaptado para a realidade extrafísica. De uma forma bem didática, nós podemos dividir em 3 fases as consequências do suicídio. O que acontece com aquele que dá cabo da vida? De imediato, nós temos uma fase de expiação no mundo dos espíritos. E segundo Allan Kardec, a primeira emoção que atinge o suicida, quando ele se dá conta do que fez, é um descontentamento, um desencanto, uma frustração. Ele não morreu. Ele queria matar-se, mas não morreu, porque ninguém se mata. A alma é indestrutível. Ele destruiu o corpo, mas ele continua tão vivo quanto antes. Vivo e com todas as sensações da matéria. Sente fome, sente frio, sente dor, porque ao destruir o corpo físico, ele gerou repercussões no corpo espiritual, que retrata em si mesmo toda a lesão que ele provocou no corpo físico. Se ele se matou com um tiro na cabeça, no corpo espiritual, o tiro lá está, a sangrar, a doer, a gerar uma situação de perturbação. Se ele se matou atirando-se de altas distâncias, com o corpo estraçalhado, o perispírito estará igualmente estraçalhado, com todas as consequências de dor e de desespero que isso atrai. Além dessa situação de manter-se vivo, muitos vão ter o momento final fixado na mente como sendo um filme de uma cena só. Aquele instante culminante do ato autodestrutivo costuma não sair da sua cabeça. E vem as semanas, e vem os meses, e vem os anos, e aquilo não foge nunca. Se ele se matou, por exemplo, atirando-se debaixo de um trem, lá está ele se atirando debaixo de um trem, dia após dia. Se ele se matou por afogamento, lá está o momento do afogamento fixado na sua mente, e ele a se debater com a água que não acaba nunca, embora o corpo já esteja puro. Há meses,
às vezes adultos. Passado esse momento inicial, muitos vão se dar conta da sua realidade e vão querer retornar ao lar. Muitos voltarão ao lar e vão ter aí uma maior de todas as dores humanas, que é a dor do complexo de Deus. Porque eles vão ver a situação daqueles que ficaram e que hoje sofrem pela sua covardia. Pode ser que voltem na casa dos pais e vão ver aqueles dois velhinhos alquebrados, com a vida totalmente destruída. E talvez escutam um diálogo entre eles: nosso filho não nos amava. Se nosso filho nos amasse um pouquinho, nos teria poupado desse sofrimento. Pode ser que retornem à casa onde está a esposa ou o esposo e os filhos, e vão ver toda a situação de sobrecarga, de esforço, de trabalho daquele que ficou, tendo que assumir a responsabilidade daquele que escapou por covardia. Talvez vá à escola dos filhos e vai ver os coleguinhas conversando com os filhos e lhe perguntando: seu pai morreu? Seu pai morreu de quê? E os filhos tendo que dizer: meu pai se matou. Passada essa fase, que vai durar mais ou menos o tempo que ele faltava na terra, ele entra num segundo período, que é uma reencarnação. Esse espírito então vai retomar o corpo, numa reencarnação que, via de regra, é uma reencarnação muito curta, uma reencarnação compulsória, que tem como finalidade apenas recompor o corpo espiritual que ele destruiu. Então nós vamos ver aqui muitos casos de abortamento, de crianças que sofrem abortamento ou perda fetal, ou de natimortos, crianças que nascem em morte. E a gente se pergunta: qual a finalidade disso? Crianças sem cérebro, anencefalia, e o materialismo recomenda o abortamento. Nós dizemos: não, deixe seguir, porque ali está uma alma vinculada à mãe, que provavelmente foi cúmplice do seu delito do passado. Geralmente são suicidas, que estão junto do corpo materno refazendo o seu corpo espiritual. Ou crianças que morrem logo na primeira infância, de cânceres congênitos, de atropelamentos. Segundo o espírito André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, em quase todas as desencarnações, antes dos 18 anos de idade, nós temos um suicida no passado. Alguém que veio apenas para recompor o corpo espiritual e retornar. Finda essa segunda fase, haverá uma terceira, onde agora ele novamente reencarna, já num corpo sadio, já sem a necessidade da morte prematura. Mas nessa terceira fase, é uma reencarnação como prova, onde ele vai se submeter novamente à mesma dor, ao mesmo desencano, à mesma frustração que gerou o seu suicídio no passado, para que ele prove a si mesmo que venceu o problema. E vencida então essa fase, o fato está resolvido. Ele parte, ele segue rumo à sua evolução, como qualquer outro espírito. Ricardo, há casos de suicídio por frustração em relacionamento amoroso, por perdas de condições econômicas, por perda de saúde e outras causas. Como confortar os familiares em desespero com a perda deste ente querido? A primeira coisa é que nós temos que entender que ele não morreu. Ninguém morre. Morreu o corpo, a alma continua. Estará sofrendo. Certamente estará sofrendo. Mas esse sofrimento tem um fim. Haverá um momento em que ele vai se reestruturar espiritualmente e vai prosseguir. Algumas pessoas dizem assim: o espiritismo mostra consequências muito duras para o espírito suicida. Mas a gente esclarece, mas é a única doutrina que nos diz que após essa fase de expiação, o problema está resolvido. Porque todas as outras religiões consideram o suicídio uma falta sem perdão. Sem perdão. O espiritismo não. É uma falta grave. Vai responder por ela, mas vai passar. Então a família do suicida deve ter primeiro a consciência que ele não morreu. Ele continua existindo.
está num momento difícil, que é importante para o seu amadurecimento espiritual, para que ele adquira novos recursos, para que aprenda através do sofrimento. Depois de ter essa consciência, a família do suicida deverá perdoá-lo. Perdoá-lo e perdoar a qualquer pessoa que porventura possa ter alguma culpabilidade, inclusive a si próprio. Porque há uma tendência, quando nós perdemos alguém pela porta do suicídio, nós nos culpamos. Eu podia ter feito, eu devia ter agido. Onde eu errei, não é momento de procurar culpados. Qualquer sentimento de culpa gera uma vibração doentia que o atinge e aumenta o seu sofrimento. Perdoar-nos, se nós não fizermos o possível. Perdoar qualquer pessoa que possa ter responsabilidade da sua morte. Foi a noiva, foi o patrão, foi o sócio. Não é hora de procurar culpado. Relevar, ignorar. Esse sentimento de mágoa atinge o suicídio. E, sobretudo, perdoar a irmã. Nesse momento, ele precisa do nosso perdão sincero para ter paz. A revista Anuário Espírita, já de alguns anos, relata um fato que é muito significativo. Era uma jovem norte-americana de uma empresa, era secretária, que trabalhava com comunicação transinstrumental, que é um mecanismo através do qual os espíritos se comunicam através de aparelhos. E ela estava no seu escritório, e o patrão pediu que ela batesse uma carta para determinada empresa e fizesse 3 cópias na impressora. Ela então digitou o texto, destinatário para quem era direcionada a carta, o motivo da carta, o texto e embaixo a assinatura, o nome do chefe que assinaria por cima. Ela então digitou o texto e pediu que a impressora fizesse 3 cópias. Saiu a primeira cópia, saiu a segunda, e quando ela foi ver a terceira cópia, não era nada daquilo que ela tinha dito. E ela foi ler o texto e leu assim: destinatário para os meus pais, parênteses, no endereço. Motivo da carta: pedir perdão pelo meu suicídio. Depois um texto profundamente comovente de um jovem que havia se matado e embaixo a sua assinatura. E ela, apavorada com aquela carta, impressionada com o fenômeno mediúnico autêntico, foi ao endereço do próprio espírito lhe indicar e encontrou lá 2 velhinhos alquebrados, infelizes, e eles então contaram: nosso filho nos matou. Era estudante de informática, ia se formar, mas teve uma desilusão amorosa e se matou. E agora ele vinha através de um médium, pela comunicação instrumental, para pedir aos seus pais que o perdoassem, para que ele tivesse paz. Perdoá-lo com sinceridade e orar por ele. Os suicidas, meus amigos, são muito sensíveis à oração. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, na última parte, Kardec fala: prece para os suicidas. E o codificador nos ensina até mesmo como orar a Jesus, pedindo que Cristo o perdoe, releve a sua situação, considere como um ato de desespero, que os bons espíritos possam acolhê-lo, que ele receba a nossa vibração sob forma de estímulo, de carinho, que aquele momento passe o mais rapidamente possível. Ivone Pereira orava todos os dias para os suicidas. Ela tinha um caderninho onde ela anotava o nome de todos os suicidas que eles chegavam à informação. E ela conta que muitas vezes, 5, 10, 15, 20 anos depois, os espíritos que ela havia orado por eles lhe apareciam pela sua vidência para agradecer aquelas orações. E eles diziam: ai, irmão, você não pode imaginar como as suas preces me foram boas, como eu tive alívio, como me auxiliou a superar o momento de desespero. Eu via chegando o carro em cima de mim, essa imagem não desaparecia, de repente tudo sumia. Eu tinha momentos de acalmia e depois me disseram: foram as suas preces. Vladimir Ranieri foi um jovem de 19 anos que se matou com um tiro no peito. Mas antes escreveu uma carta aos pais, pedindo que suas córneas fossem doadas para transplante. Anos depois, Vladimir escreve uma carta através de Chico, direcionada aos pais, pedindo perdão, falando da estupidez do suicídio, mas conta aos pais
que nos anos em que ele teve a sua situação expiatória, ele teve momentos de alívio. Momentos em que a ferida que ele havia criado no peito secava como por milagre. Instantes que a dor desaparecia, que ele tinha um pouco de paz. Esses momentos desapareciam e voltavam de tempos em tempos. Já recolhido no hospital apropriado, conversando com o espírito guardião, ele perguntou a que correspondiam aqueles momentos de alívio. E o espírito disse: a orações de duas jovens que na terra voltaram a enxergar com as córneas que você viu. Quando o suicida deixa a mensagem atribuindo responsabilidade em seu ato de desespero a outra pessoa, como deve proceder essa pessoa? Eu entendo que essa pessoa deve ter serenidade e equilíbrio. Na verdade, nós não podemos responsabilizar ninguém pelos nossos próprios atos. O Espiritismo nos ensina que o processo evolutivo é pessoal e é intransferível. Transferir responsabilidade para os outros dos nossos problemas é atitude de imaturidade, de infância espiritual, porque é muito cômodo. O problema é dele, o problema é dela e eu não preciso me modificar, já que a responsabilidade é dos outros. Há uma historinha que eu conto sempre de um rapaz, um garotinho, que alta madrugada procurava alguma coisa debaixo de um poste. E aproximou-se um cidadão e disse assim: meu filho, você perdeu alguma coisa? Perdi. Eu perdi a minha lapiseira. O cidadão perguntou: mas você perdeu a sua lapiseira aqui, debaixo do poste? Ele disse assim: não, eu perdi a minha lapiseira lá no escuro, mas como aqui está claro, eu procuro aqui. A maioria de nós se conduz assim. Nós procuramos a solução dos nossos problemas no claro, fora de nós mesmos, nas outras pessoas. E a solução dos nossos problemas está dentro de nós mesmos. Muitas vezes eu costumo atender alguns pacientes difíceis, refratários, e quando eu vejo que a coisa está muito grave, eu digo assim: só tem uma solução para você: fazer uma longa viagem. Eles riem: que isso, doutor? E dinheiro, e tempo, e os filhos? Não é essa viagem que nós estamos falando. É uma viagem para dentro de você mesmo, para tentar identificar o que está errado. Se nós não estamos bem, alguma coisa está errada dentro de nós. Dentro de nós. Então essa situação de transferir responsabilidade é uma atitude primária que denota imaturidade. E aquele que for indicado como culpado deve relevar e procurar colocar a sua vida fazendo o melhor possível. A Luíde, ou em outra casa espírita, reunião mediúnica destinada a socorro de espíritos que cometeram suicídio? Todas as reuniões mediúnicas têm esse papel. E não apenas reuniões mediúnicas, reuniões como essa. Os amigos podem acreditar que nesse momento há grupos que direcionam a vibração de vocês para o socorro aos suicidas. Porque nesse momento todos nós estamos unidos com sinceridade em aprender e estamos naturalmente vibrando, gerando forças de pensamento que os espíritos captam e levam para recompor o perispírito, para curar feridas espirituais, enfim, para utilizar no socorro aos espíritos. Especificamente nas reuniões chamadas mediúnicas, esse socorro é mais importante, porque o espírito suicida é trazido, ele se incorpora a determinado médium, e ali há um diálogo sincero com o dirigente, ele recebe todo o carinho, todo o afeto do grupo, que o auxilia muito na sua recondução espiritual. Há diversas obras mediúnicas que nos contam organizações do mundo espiritual que vêm à Terra, os centros espíritas que desenvolvem essas reuniões, trazendo os espíritos de suicida para conseguir o socorro. E é curioso que eles nos mostram que muitas vezes o médium que vai receber o suicida naquela determinada noite, alguns dias antes, já tem o suicida ligado ao seu corpo psíquico, para que facilite a sintonia entre eles e a comunicação na hora se verifique.
E é curioso, muitos médicos, nos dias que antecedem a reunião, sentem-se tristes, algo deprimidos, meio ansiosos, não sabem entender porquê, e muitas vezes já é a presença do Espírito, que na sessão vai se comunicar através dele. Então, os centros espíritas estão muito bem aparelhados para esse socorro, que é feito dia a dia e com grandes resultados. Como é realizado o atendimento de socorro a espírito em sofrimento por ter cometido suicídio? O socorro ele existe sempre, mas vai depender de uma série de circunstâncias que acompanham o ato de suicídio. Porque, embora o suicídio seja sempre um erro, um crime, há situações de muito atenuante, em muitos casos. A gente tem que se considerar, por exemplo, que há casos de suicídio em que há tantos atenuantes que para a espiritualidade nem chega a ser configurado um ato de suicídio. O suicídio, por exemplo, que se segue à loucura. Eu cheguei a ver casos assim. Uma época em que eu trabalhei como clínico em um hospital psiquiátrico. Eu cheguei a presenciar alguns casos de suicídio. Obviamente depois que o ato já havia sido configurado. Mas conhecia os doentes antes. Casos em que o indivíduo está num delírio alucinante, delírio de perseguição, em que ele se sente perseguido pelo pai, pela mãe, o pai quer matá-lo, a mãe quer matá-lo, em que ele perde a própria referência de vida e se mata. Caso de depressão muito grave, em que o indivíduo atenta contra a própria vida. Allan Kardec perguntou a respeito disso ao espírito São Luís. São Luís respondeu assim: o louco que se mata não sabe o que faz. Então, muitos casos de suicídio, na verdade, foram gerados por uma situação de tamanha perturbação, que há tantos atenuantes, que esse espírito muitas vezes é recolhido imediatamente naquele momento e levado para uma colônia espiritual propícia para isso. Recentemente eu li na mídia uma notícia de uma médica no Rio Grande do Sul, que se matou colocando fogo no corpo. E a gente vê que é um testemunho vivo de que era uma pessoa que estava fora do seu juízo. Porque o médico, mais que ninguém, sabe as dores de uma queimadura. Jamais um médico vai se matar colocando fogo, quando há tantas outras formas, tecnicamente indolores de se matar, mostrando que ali estava uma mulher totalmente fora do seu juízo. Atenuantes, casos de suicídio que são deflagrados por espíritos obsessores. Allan Kardec teve a oportunidade de narrar várias situações assim, de indivíduos que para nós foram considerados suicidas, mas que para o mundo dos espíritos foram considerados homicidas, foram mortos pela atuação de espíritos obsessores. Em Céu e Inferno, Kardec refere-se à história de Antônio Bell. Bell era um caixa bancário de uma cidade do Canadá, casado, 3 filhos, normal. De repente começa com ideias depressivas: eu não valho nada, eu não sirvo para nada. E certa noite é encontrado morto em sua casa, suicídio. Allan Kardec evocou o espírito de Antônio Bell na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E ele, incorporado em médium, Kardec perguntou: mas por que você fez isso? Quais as razões? Você tinha uma vida, a sua esposa era ótima, seus filhos com saúde. Você tinha uma boa situação financeira, por que você se matou? Ele disse: mas eu não me matei. Eu fui assassinado por um espírito obsessor, que me tomou e me fez atirar contra o próprio. E contou a sua história. No século passado, ele vivia numa cidade do Mediterrâneo. Tinha uma namoradinha e iam se casar. Mas o pai da moça impediu o casamento. Fez-la casar com um homem mais rico da cidade grande. E Antônio Bell, por vingança, certa madrugada, invade a casa do rival e o mata. Mas o pai do rapaz assassinado nunca o perdoou. Não pôde vingar-se naquela encarnação, mas continuou aguardando o seu retorno. Descobriu, ele, Bell, já reencarnado, o pai ainda não, iniciou uma obsessão tão grave
que levou ao homicídio. São situações de atenuantes, que diminuem muito a culpabilidade daquele que se mata. Por isso, minha gente, só concluindo a resposta, nós devemos ter muita serenidade quando chega até nós determinadas notícias. Se matou fulano, se matou cicrano. Devemos ter serenidade e equilíbrio, porque nós não sabemos as condições que o levaram aqui. Nós não sabemos se ele foi atingido por uma psicose súbita, ou se foi em função de uma obsessão muito grave, que lhe daria muitos atenuantes e que iria diminuir muito o seu sofrimento na vida pós-morte. Praticamente, essa pergunta agora já foi respondida, mas vamos dar sequência. Há suicídio consciente e inconsciente. O que difere um do outro? O desejo de se matar. O suicídio consciente é esse que nós estamos estudando. O indivíduo, ele quer se matar, está infeliz, e ele então toma atitudes que o levam à autodestruição. O suicídio inconsciente é aquele em que o indivíduo apressa a sua desencarnação, ele acelera a hora da morte através de atitudes viciosas, de atitudes que comprometem a sua saúde. Mas ele conscientemente não quer a morte, ele não deseja a morte, ele atrai para si a morte por uma vida inconsequente, por uma vida irrefletida. Indivíduos, por exemplo, que dirigem alcoolizados e vêm a desencarnar. Indivíduos, por exemplo, que cultivam determinados vícios, que vão minando as energias e vêm a desencarnar. Indivíduos que cultivam o desânimo, a queixa, a mágoa, e aparece um câncer e morrem, são suicidas inconscientes. Conscientemente não queriam a morte, mas aceleraram a própria morte pela sua atitude perante a vida. O suicídio é um crime contra a própria existência. E neste caso, pode haver agravantes e atenuantes. Já citamos algumas situações que atenuam a falta. A influência obsessiva, a perturbação psíquica. Segundo os autores, há também determinadas motivações que podem atenuar a falta. O suicídio, por exemplo, motivado por patriotismo. Quando a Tchecoslováquia foi invadida pela União Soviética, um jovem tcheco, uma atitude de contestação àquela situação em que o seu país seria subjugado, amarrou-se com a bandeira da Tchecoslováquia, ateou fogo ao corpo, se matando dessa forma. O ato em si é lamentável. O crime existe, mas há atenuantes pela motivação que o levou. Suicídios, por exemplo, que surgem de uma forma abrupta, impensada, tem atenuantes, enquanto a posição aquele que vem sendo arquitetado há muito tempo, que vem sendo planejado, que o indivíduo busca socorro, que o indivíduo busca orientação, em que há tempo, em que houve tempo de se autotransformar, há situações diferentes. Nós temos que entender uma coisa muito importante, o que se refere à penalogia na causa e efeito. Embora o crime seja sempre o mesmo, a culpabilidade nunca é a mesma. A culpabilidade vai depender do conhecimento que o indivíduo tem da falta, da sua intenção e de uma série de fatores atenuantes e agravantes. Uma moça que mora numa região muito pobre no norte do país, que foi criada longe dos pais, que não tem uma religião, engravida do namorado e promove um aborto. É um crime. Digamos que seja um crime em que ela vai adquirir uma pena de X pontos perante a lei. Se uma jovem em nossa cidade, de uma família bem estruturada, que tem o carinho dos pais, que tem a formação da religião, engravida do namorado e se mata e promove o aborto, a falta é a mesma. O crime é o mesmo, mas a culpabilidade é muito maior, digamos, 10 pontos perante a lei. Assim também com o suicídio. Não existe dois suicídios iguais no que se refere à culpabilidade. Há que se considerar uma série de fatores: conhecimento, instrução, vida pregressa, fatores atenuantes, agravantes, apoio familiar, etc. Pela doutrina espírita,
sabemos que o espírito reencarnante traz uma determinada carga de fluido vital para a sustentação de seu tempo de vida. Tendo interrompido a sua vida, como irá dissipar a carga de fluido vital que ainda retém? Só o tempo. Só o tempo. A gente imagina esse fluido vital como se fosse uma geleia que nós trazemos entre o corpo físico e o corpo espiritual. Não é assim, mas faz de conta que seja. A gente imagina o corpo físico, o corpo espiritual e entre os dois uma geleia. É o fluido vital. Esse fluido vital nós trazemos em determinada proporção. Ele pode ser renovado até certos limites. Quando o indivíduo se mata, ao desencarnar, o corpo físico fica. Mas o perispírito vai e leva consigo essa geleia, que impregna o seu corpo. É essa geleia que lhe dá a sensação de que está vivo. É essa geleia que dificulta a sua entrada em determinadas colônias espirituais. É essa geleia que atrai espíritos vampirizadores de suicídio. Porque nós sabemos que há determinados espíritos excessivamente ligados à matéria, que se alimentam desse fluido vital que o suicida leva consigo. Alguns autores contam que há determinada disputa entre eles, quando há um suicídio, e entre eles querem sugar aquela energia, se alimentar daquela energia. E esse fluido vital vai se esgotando com o tempo, e parece que o tempo de sofrimento do espírito no além corresponde exatamente ao tempo necessário para o desaparecimento desse fluido. No caso de suicídio de uma criança na fase infantil ou na adolescência, como será a sua situação na erraticidade? O suicídio na infância tem que ser considerado de uma forma muito particular. A psicologia ensina para a gente que a criança não tem a visão de morte que nós temos. Uma visão de morte como algo que é o fim. Para os não espíritas, para a criança a morte não tem essa visão de algo que não pode voltar. Então o suicídio na infância tem um aspecto muito distinto do suicídio do adulto. Há informações do espírito André Luiz de que não existem crianças nas regiões de sofrimento no Brasil. Portanto, toda criança, independente da causa que levou à sua desencarnação, ela é imediatamente amparada por bons espíritos e levados para locais apropriados, onde ela vai se readaptar ao mundo espiritual. Ivone Pereira, no livro Memórias de um Suicida, descreve N situações de espíritos ali. Não relata a presença de nenhuma criança. E nós acreditamos que não existe essa possibilidade, exatamente pelo fato da criança ter uma visão equivocada da morte. E a sua atitude, o seu ato, pelo próprio psiquismo imaturo, não pode ter a culpabilidade de uma alma adulta. A pergunta mais importante mesmo para termos um fechamento da noite de hoje é: qual o papel do Espiritismo na prevenção do suicídio? Allan Kardec, minha gente, dizia em O Evangelho segundo o Espiritismo que quando todos forem espíritas, não mais haverá suicídio consciente. Porque o Espiritismo, na verdade, ele muda a nossa maneira de ver as coisas. O Espiritismo bem compreendido, o Espiritismo internalizado em nós, ele nos dá uma consciência diferente. Ele nos faz entender que o que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos vivenciando aqui é apenas um capítulo de uma longa história que nós estamos escrevendo há muitos anos. E que este capítulo de hoje tem íntimas relações com capítulos anteriores. Aquele que efetivamente traz o Espiritismo na sua mente e no seu coração, ele vai ter diante das dificuldades, dos sabores, das decepções, uma postura diferente. Porque ele vai entender que isso é um momento, é uma situação difícil, é uma fase que vai passar. Nenhum sofrimento dura eternamente. O problema do deprimido grave, o que faz com que ele se mate, é esta visão.
é o sentimento de desesperança. Dante Alighieri dizia isso. O suicida comete o maior de todos os pecados humanos, a perda da esperança. E o Espiritismo é, por excelência, uma doutrina que faz renovar em nós a esperança. Eric Taylor, profundo estudioso de suicídio em Londres, ao ser interrogado por que os jovens na Europa estavam se matando, respondeu: falta de esperança. Porque nós precisamos sempre esperar. Nós precisamos ter esperança em dias piores. É essa esperança que nos faz superar o momento difícil. A gente resiste às dificuldades agora, às decepções com o marido, com a mulher, com os filhos, os desencantos da vida, a situação econômica difícil. A gente resiste por quê? Porque a gente sabe que vai passar. Tudo passa. E o Espiritismo nos dá essa consciência. Isso também vai passar. É um momento em nossa vida. E a consciência de que isso vai passar nos dá sim os recursos para ter serenidade e equilíbrio, para não complicar as coisas. Às vezes, a solução do nosso problema vai se dar muito mais rapidamente do que nós imaginamos. Na cidade de Tours, no ano de 1913, um médico passava pela maior de todas as provações. Assistia sua filhinha de 10 anos às portas da morte. Ela havia contraído uma difteria numa época em que não havia soro nem antibiótico. O quadro era muito grave. A difteria comprometera toda a cavidade oral, uma laringe, já fora feita uma traqueostomia, a criança penalizava. Ele tinha relacionamentos, já havia inscrito para Centro Médico de Londres, no Instituto Pasteur em Paris. O que vocês têm para a difteria? Quais as novidades? Pelo amor de Deus, minha filha está morrendo. E eles respondiam: doutor, aguarde, temos pesquisas, temos novidade para breve. Mas certa noite, por volta de 11 horas, ele não aguentou mais ver a criança sofrer e lhe aplicou 10 ml de morfina na veia. E a criança veio a desencarnar eutanásia. Ninguém ficou sabendo, morte natural. O corpinho foi colocado na sala, os familiares começaram a velar o corpo. Quando às 5 horas da manhã, entra, apavorado, um funcionário dos Correios. E ele diz: doutor, um telegrama, vem de Paris, do Instituto Pasteur. E ele abre a carta e lá está: doutor, já temos o soro antidifteria. Colocamos hoje na estação ferroviária. Chegará esta tarde em Tours. Aguarde na estação. Ele havia matado a filha algumas vezes. Meditemos sobre isso. Vamos aqui à primeira pergunta. Ricardo, o que pode levar alguém ao suicídio? A causa causal do suicídio é desconhecida pela psicologia. A psicologia admite fatores que vão concorrer em determinados indivíduos. Fatores genéticos, fatores familiares, fatores pessoais, fatores sociais, fatores espirituais, mas a causa real é desconhecida. O que se nota, e a tendência da psicologia hoje é essa, em admitir o suicida como sendo alguém que traz uma personalidade especial, uma personalidade própria, uma personalidade autodestrutiva. Freud dizia que nós possuímos em nosso mundo íntimo 2 instintos que constantemente estão se digladiando. Um instinto de vida, de amor, de conservação, que ele chamava de Eros, e um outro instinto de agressão, de morte, que ele chamava de Thanatos. Segundo Freud, em nosso mundo psíquico, a todo instante, Eros e Thanatos estão se enfrentando. Na maioria das vezes vence Thanatos, Eros, vida. Em algumas pessoas, Thanatos vence e surge a morte. O suicídio então seria uma pessoa que já traria, talvez, desde a infância, essa tendência autodestrutiva. Porque tem se notado que o suicídio quase nunca é um fato isolado, abrupto. O suicídio, na maioria das vezes, é algo que vem sendo arquitetado, pensado, planejado, às vezes há anos.
Quando se estuda a infância de um suicida, verifica-se que foi criança que se machucou mais, que caía mais, que sofria mais quedas, mais ferimentos, mais traumatismos, mais intoxicações, mostrando que ali já estava alguém com um desejo inconsciente de se matar. E essa personalidade autodestrutiva em que Thanatos Vencieros colocaria o indivíduo frágil diante de descontentamentos, às vezes não muito significativos. O indivíduo opta pela própria morte. Essa tem sido também a proposta da doutrina espírita. O Espiritismo nos mostra que o suicida de hoje, quase sempre, foi suicida do passado. É uma alma que vem atentando contra a própria vida biológica, às vezes há milênios. Esse espírito, sim, que traz essa tendência autodestrutiva. Poderíamos comparar, grosso modo, a tendência ao suicídio como qualquer tendência viciosa. Alguns espíritos, por exemplo, trazem problemática na área do álcool. Via de regra, são espíritos alcoólatras há várias reencarnações. Outros trazem a problemática da gula. Encarnação após encarnação estão aí lutando com o problema da obesidade. Outros trazem o transtorno da sexualidade. Vida após vida, caindo, sofrendo e fazendo os outros sofrer pelo problema do sexo. Assim também. O suicida seria uma alma que traz essa tendência, essa fragilidade, que o leva muitas vezes a atentar contra a própria vida. Há um caso que Chico Xavier narra, que é muito ilustrativo. Certa feita aproximou-se dele uma senhora que trazia uma criança de 10 anos e contou a sua história. Chico, meu filho, nasceu cego e surdo, eu contraí rubéola durante a gravidez. Aos 3 para 4 anos teve uma osteomielite muito grave em uma das pernas, que foi amputada. E agora, Chico, ao aproximar-se dos 10, a outra perna contraiu uma doença muito grave e os médicos estão ameaçando amputá-la também. O que é que o Espiritismo pode me dizer? E Emmanuel, então, através de Chico, esclareceu aquela mãe. Seu filho se matou nas últimas 6 encarnações. E nessa existência, cego, surdo, com apenas uma perna, ele tem ímpetos de se atirar de precipícios, de pontes. É algo tão forte que a espiritualidade está levando a uma problemática para amputar a outra perna, para tentar fazer com que ele fique um pouquinho mais aqui na Terra. Então nós vamos entender e começar a ver o suicida como sendo uma personalidade autodestrutiva, que traz esse problema de longos séculos, e tudo nós devemos fazer no sentido de auxiliá-lo a trabalhar essa fragilidade, conforme teremos oportunidades. Normalmente, os veículos de comunicação, rádio, jornal, televisão, não anunciam, em hipótese alguma, a questão do suicídio. Mas, infelizmente, nós trabalhando nessa área, a gente fica sabendo de coisas que são desagradáveis. Há cerca de uns 2 anos atrás, segundo informações da reportagem da Rádio do Trabalho Nacional, um rapaz estava na Rua Alfred, no calçadão, querendo conversar com as pessoas. E ninguém dava atenção a esse rapaz. Ele subiu no Clube Juiz de Fora, no 16º andar, e se atirou lá de cima. Isso aconteceu no Juiz de Fora. Ricardo, baseado nisso, o suicida quase sempre dá sinais de que pretende atentar contra a sua vida, e este comportamento não seria um pedido de socorro? Sem dúvida. Na maioria das vezes, o suicida é arquitetado e planejado há muitos anos. A gente sabe que de cada 5 casos de suicídio, 4 tentaram antes. Se não tentaram de forma direta, tentaram de forma indireta, ou então dão indícios, começam com conversas estranhas, como por exemplo, tão cedo vocês não vão me ver novamente aqui, ou essa é a última vez que eu vou estar com vocês, ou então comprando uma arma, fazendo um testamento, coisas assim. Há uma ideia de que aquele que quer se matar não o faz. Essa é uma ideia absolutamente equivocada. O suicida, na maioria das vezes, disse antes, avisou antes, e a família e os amigos devem estar atentos para, enxergando isso, procurar socorro emergencial.
A princípio, junto a profissionais da área de saúde mental, e sempre que possível junto a grupos religiosos. Isso é, sem dúvida, um pedido de socorro. Porque nós sabemos que ele traz essa tendência, mas ele não quer se matar. Ninguém, na realidade, quer a morte. Quer sair de uma situação difícil. A morte lhe aparece como a única possibilidade. Mas no fundo ele não deseja isso. E o fato de tornar pública a sua ideia é um pedido de socorro que nós temos que entender. E tudo fazemos no sentido de auxiliá-lo a sair dessa situação complicada. E o que está reservado ao espírito que cometeu suicídio? Dante Alighieri, ao escrever a Divina Comédia, intuitivamente colocou os suicidas no centro do inferno, para designar já aquela época que a condição de suicídio é uma condição muito grave. Historicamente, a sociedade nunca perdoou o suicídio. Conta-se que o imperador Adriano criou uma lei que aquele que atentasse contra a própria vida e não conseguisse morrer, seria morto por ordem do Estado. Então, a tentativa frustrada de suicídio condenava o indivíduo à própria pena de morte. Na Idade Média, a Igreja determinou que o suicida não poderia transferir para a família os seus bens, deveriam ficar com a própria Igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana, durante muitos séculos, não permitiu que o corpo do suicida atravessasse a igreja e recebesse as orações fúnebres. Isso intuitivamente já era um retrato de que o suicídio é uma falta muito grave. E eu mesmo muitas vezes ficava me indagando a razão disso. Em tese, matar outra pessoa seria mais grave do que matar a si mesmo. Na medida que quando eu provoco o homicídio, eu estou invadindo um campo exterior. Eu estou destruindo personalidades outras. E matar a mim mesmo é uma opção, a princípio, em que o sofrimento eu trago para mim mesmo. Eu sempre fiquei pensando por que o Espiritismo colocava o suicídio como sendo talvez a mais grave de todas as atitudes humanas. Na expressão do Espírito Emmanuel, isso está no livro Consolador. A resposta nós vamos encontrá-la mais uma vez no pensamento de Freud. Freud dizia que em todo ato de suicídio há duplo homicídio. O suicídio implica na morte, entre aspas, de duas pessoas. A morte biológica real daquele que se mata e uma morte psicológica daquele que levou o descontentamento e levou a causa do suicídio. Freud dizia assim: ninguém acha energia dentro de si mesmo para se matar se não tiver certeza que com a sua morte levará à morte psicológica daquele que causou o seu descontentamento. Vejamos um exemplo. O rapaz está noivo, casamento marcado. Aí a mocinha decide acabar com tudo, parte para uma outra relação. Ele então, muito infeliz, dá cabo da vida. Dupla morte. A morte real física, a dele, e a morte psicológica da jovem, que pelo sentimento de culpa não vai conseguir ter paz durante a sua vida. Por ser então, minha gente, uma falta tão grave, atrai consequências importantes. Camilo Castelo Branco, autor do livro Memórias de um Suicida, dizia que o suicida é um clandestino no mundo espiritual. É uma alma que está naquele local em momento inoportuno, fora da hora. Um espírito disse certa feita a Allan Kardec: o suicida sai do sofrimento para entrar na tortura. Mas de uma forma bem didática, o que os autores espirituais têm nos mostrado é o seguinte: de imediato, no primeiro momento, logo após a desencarnação, o suicida se vê invadido por um sentimento de decepção, de frustração, de desencanto. Ele queria matar-se, mas não morreu, porque ninguém se mata. Destrói-se o corpo, a alma não, a alma é indestrutível. Ele então continua vivo, vivo e com todas as sensações da matéria. Ele sente fome, ele sente frio, ele sente sono, ele sente dor, porque ao destruir o corpo físico, ele gerou repercussões no corpo espiritual, que traz as marcas da destruição do corpo físico.
se ele se matou com um tiro na cabeça, o corpo espiritual estará ali, o tiro marcado, o sangue escorrendo, a dor, a perturbação. Se ele se matou por afogamento, ele continuará sentindo mês após a morte do corpo físico as sensações de asfixia, de dispneia. Se ele se matou atirando de altas distâncias, destruindo os ossos, lá estará o corpo espiritual, com os ossos, entre aspas, quebrados, e toda a dor e o sofrimento que isso corresponde. Alguns terão o momento final do suicídio marcado na sua mente, como se fosse um filme de uma cena só. Um filme que se repete dia após dia, semana após semana, às vezes ano após ano. Se ele se matou atirando debaixo de um trem, lá está o trem chegando, aquela imagem se repetindo. Se ele se atirou de altas distâncias, ele está a se vir a cair, a bater, a cair, a bater. Passado esse momento, dizem os benfeitores, muitos voltarão ao lar. E isso pode ser permitido como expiação e pronto. E vão rever a família, os entes queridos que eles lá deixaram, e identificar a situação muitas vezes dramática que eles ficaram, sua culpa, que desertou por covardia. Ele então pode visitar os pais, e encontrar ali dois velhinhos alquebrados, e talvez auscute o diálogo entre eles. Nosso filho não nos amava. Se ele nos amasse, nos teria poupado desse sofrimento. Ou voltarão à residência e vão encontrar o esposo ou a esposa que eles abandonaram, com o trabalho sobrecarregado, tendo que sozinho arcar com as consequências da família. Podem talvez ouvir o diálogo dos filhos com os coleguinhas na escola, quando o coleguinha pergunta: seu pai morreu de quê? Ah, meu pai se matou. Essa fase terá um tempo mais ou menos equivalente ao período de vida que ele faltava na terra. Após esse período, que é um período de expiação, no mundo dos espíritos, o suicida vai inserir-se numa nova existência, em uma reencarnação que nós podemos chamar de compulsória, porque é obrigatória. Ele então voltará à terra em um outro corpo para reparar, recuperar o tempo perdido, para reorganizar o corpo espiritual que ele destruiu com aquela atitude antinatural. Então nós vamos encontrar nessa segunda fase abortamentos, morte fetal no final da gravidez, natimortos, espíritos que reencarnam na condição de anencefalia. E muitos profissionais materialistas dizem: faz a cesariana, aborte, não tem cérebro, não tem vida. E a gente sabe que a anencefalia nunca é total. Há sempre um conjunto de células a qual o espírito pode estar ligado ali para espanto de todos. Um anencéfalo está vivo há 4 meses após o nascimento, deixando a ciência perplexa, porque não existe anencefalia total. E há espírito ali, pode haver espírito ali, suicidas de ontem, que ali estão apenas recompondo o corpo espiritual. Ainda vamos encontrar nessa fase crianças que desencarnam na infância, que trazem neoplasias congênitas muito graves, que trazem doenças cardíacas graves, que levam à desencarnação antes dos 10 anos, ou crianças mortas por atropelamento, ou jovens em mortes súbitas, como a imprensa mostra muitas vezes, atletas, inexplicavelmente 16, 17 anos, morte súbita. E a gente se pergunta: mas como? Segundo o espírito André Luiz, em quase todos os casos de morte antes dos 18 anos de idade, nós temos o espírito que se matou na última encarnação e que vem para completar o tempo perdido, recompondo o seu corpo espiritual. Fim dessa fase, existe ainda uma última fase, para que o crime seja definitivamente expulso da sua consciência. Será uma nova reencarnação. Agora não mais com os problemas físicos, não mais com a morte prematura. Será uma nova reencarnação, onde ele vai enfrentar novamente a mesma situação que o levou ao suicídio no passado. Se ele se matou porque sofreu uma derrocada econômica, novamente nessa existência vai se lhe apresentar no mapa kármico a falência econômica.
Se ele se matou porque sofreu um abandono, uma desvinculação afetiva, novamente, a desvinculação afetiva vai surgir. Se ele se matou porque contraiu uma doença grave, como Camilo Castelo Branco com a cegueira, novamente, a doença grave vai atingir, para que ele prove a si mesmo que venceu o problema. E essa, minha gente, é a fase mais difícil, é a fase complicada, porque ele já traz a tendência, o problema retornará, mas todo o apoio, toda a assistência dos bons espíritos, dos seus familiares que ficaram do lado de lá, o anjo guardião, vão assessorá-lo, acompanhá-lo dia a dia, para que ele vença essa encarnação. Porque se ele vencer, o problema está resolvido. A tendência está superada. Nunca mais suicídio. Foi o que se deu com a notável médium espírita Ivone do Amaral Pereira. Dona Ivone foi suicida no passado. E na última encarnação na Terra, ela sofreu todas as angústias da frustração afetiva. Porque ela se matou porque perdeu um grande amor. E ela veio sem amor, para aprender a amar sem possuir. E foi uma existência de muita carência. Porque há pessoas que vivem bem sozinhas, mas ela não. Ela ansiava encontrar a alma gêmea da sua, ela sonhava em encontrar aquele parceiro, aquele companheiro. E foram relações frustrantes, decepcionantes, uma após outra. Divaldo Franco conta que quando foi conhecer Dona Ivone, ela estava com o braço engessado. Ele então perguntou a ela: Ivone, o que houve? Ela disse: Divaldo, isso daqui foi o resultado do livro Memórias de um Suicida. Ele perguntou: mas como o resultado do livro? Pois é, logo que o livro saiu, eu saí de minha residência, estava chovendo, muito molhado, e 2 espíritos vampirizadores de suicidas se aproximaram de mim e disseram: isso é para você não se meter mais conosco, e me empurraram. Eu caí e quebrei o braço. Aí Divaldo disse assim: mas Dona Ivone, onde estava o seu anjo da guarda? Por que os bons espíritos não impediram o assédio desses espíritos? E ela então contou a sua situação de uma ex-suicida. E contou para Divaldo que certa feita ela arrumou um namorado. Estava apaixonadíssima. E ele era assim muito galante, era oficial da Marinha, né? Naquela época namorava um oficial da Marinha. E eles talvez fossem se casar, estavam juntos e saíram para jantar. E quando iam chegar na porta do restaurante, ela viu o seu espírito guardião na frente. E pela visão mediúnica ele lhe disse: Ivone, onde você pensa que vai? Ela disse: eu vou jantar. O senhor não está vendo? Eu estou de namorado. Ele disse: você vai jantar? E se esse cavaleiro aí começar a exigir de você renúncias à mediunidade, ao trabalho espírita, como é que você vai fazer? Ela levou um susto, não estava entendendo. E o espírito disse: pois é, eu te digo uma coisa, se você entrar com esse rapaz nesse bar, se você continuar se relacionando com ele, nunca mais nos verá. Ela levou um choque, porque ali era o espírito que a assessorava, que acompanhava os desdobramentos torturados, e foi a dúvida, aquela coisa, e ela então, depois de pensar atentamente, decidiu abandonar o namorado. 3 meses depois ela ficou sabendo que ele era casado. Mas o mais notável é que quando Divaldo contava esse caso em uma conferência pública, ele viu Ivone Pereira já desencarnada, no mundo espiritual, assistindo a sua conferência. E mentalmente ele perguntou a ela: então Ivone, já arrumou um namorado? Porque espírito é gente também, viu? E ela disse: já, olha do meu lado. E ele viu, era um oficial da aeronáutica, né? Um espírito de bigode, muito chique. E a coisa estava tudo bem. Bom, baseado nesse desfecho, uma pergunta que chegou a gente tem mais ou menos um caminho igual. Uma senhora, segundo a pergunta, de um alto nível social, descobre que o marido tem uma amante já há um bom tempo. E aí ela começa a ter ideias de se matar, suicidar. Só que dessa forma ela pensava que iria se aliviar dessas torturas, dessa angústia de saber que o esposo teria uma outra mulher.
Mas quando ela estava próxima de cometer o suicídio, ela é socorrida. Bons espíritos vêm e a socorrem. Bom, Ricardo, como essa senhora será recebida na espiritualidade quando vier a desencarnar normalmente? Ela vai ter um oficial da aeronáutica, né? A assistência, meus amigos, dos bons espíritos na prevenção do suicídio é algo difícil de nós aquilatar. Todo o mundo espiritual em torno daquele indivíduo se organiza, se estrutura para que tal algo não se configure. Vez ou outra nós temos notícia pela imprensa de indivíduos que se atiraram do 10º andar, bateram em determinado lugar, a prova foi amortecida e a morte não aconteceu. Exemplos existem todos os dias, mostrando como os espíritos agem. Há uma anedota que eu gosto muito. Era um cidadão que queria se matar de todo jeito, mas não tinha conseguido. Ele então bolou um sistema de suicídio em que estariam inseridas 4 formas diferentes. Não ia ter jeito. Ele ia tomar um veneno, ia para uma árvore, colocava uma corda no pescoço. Embaixo da árvore tinha um rio de águas caudalosas, ele não sabia nadar. E na hora de pular ia dar um tiro na cabeça. Então ele foi, tomou o veneno, foi para a árvore, amarrou a corda, se atirou e deu um tiro. Mas o seu espírito amigo desviou a bala e pegou a corda. Rebentou a corda, ele caiu dentro d'água. Tomou tanta água que vomitou o veneno. Duas pessoas estavam passando, viram, socorreram. Não conseguiu. Divaldo Pereira Franco conta um caso também que é notável. E envolve uma grande compositora da MPB, Dolores Duran. Dolores Duran é autora da música Noite do Meu Bem. Divaldo sempre teve uma afinidade muito grande por Dolores e suas melodias. Certa feita, ele estava na Mansão do Caminho, cantarolando essa música, quando adentra-se o espírito Dolores Duran. E começam a conversar, e ela diz assim: você me chamou, Divaldo, eu vim. E eu vim para contar para você como eu compus essa melodia. Meu noivo havia falecido. Ele era a razão da minha vida, uma paixão alucinante. A vida para mim não tinha sentido sem ele. E a ideia do suicídio começou a martelar na minha cabeça. Se existe vida depois da morte, matando-me eu vou reencontrá-lo, a maior de todas as ilusões. Porque o suicídio coloca o indivíduo numa faixa vibratória em que ele não tem acesso aos entes queridos. Mas na sua ideia vinha esse pensamento. E eu comecei a beber, a depressão, a ideia de suicídio, quando certa noite eu estava no bar, que era o bar que nós frequentávamos. E a ideia de autodestruição ali, quando eu o vi, ele apareceu para mim e disse assim: Dolores, não faça isso. Só a vida compensa, minha filha. Só a vida compensa. Se você me ama, viva por mim, para que nós possamos nos reencontrar. E em homenagem ao meu amor, eu vou ditar para você uma melodia. Ela não tinha papel, pegou o guardanapo. Não tinha lápis, pegou o batom. E o espírito foi ditando a letra que saiu pronta noite do dia. Nós temos também um caso que chegou para nós através de pergunta, dizendo o seguinte: um pai que não tem condição de sustentar e tratar os seus filhos doentes chega ao extremo de assassiná-los e em seguida suicida-se. O que podemos fazer ao tomar conhecimento desta tragédia? Orar. O suicida é muito sensível às nossas orações. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, estuda as orações e ele fala na prece para o suicida. E ele diz que nós podemos, de uma forma muito eficaz, aliviar as suas angústias através do pensamento. Há vários exemplos na literatura mediúnica que mostram como a prece para o suicida tem resultados eficazes. Dona Ivone Pereira orava todas as noites para o suicida. Ela tinha um caderno em que ela ia colocando o nome de todos os suicidas que ela tinha notícia. E todas as noites orava por eles. Ela conta que de vez em quando uns já iam ficando muito velhos. Ela pensava, esse já deve ter reencarnado. Ela tirava e punha outros. Todas as noites. E ela conta que muitas vezes, 5, 10, 15,
20 anos depois, esses espíritos, que ela sequer havia conhecido, se apresentavam para ela para agradecer. Ah, dona Ivone, a senhora não pode imaginar como as suas preces me ajudaram. Eu ali no tormento, eu me via caindo da ribanceira, eu me via passando debaixo de um trem, de repente sumia. Eu tinha alívio, eu tinha paz. Me disseram depois, foram as suas orações. Vladimir Ranieri era um jovem de 19 anos, que se matou com um tiro no peito. Mas antes, escreveu uma carta aos pais, pedindo que suas córneas fossem doadas para transplante. Anos depois, através de Chico, Vladimir se reporta aos pais através de uma missiva pela psicografia. Fala então da estupidez do suicídio, conta parte do seu sofrimento na erraticidade, mas há um momento muito significativo, que ele diz aos pais que ele teve instantes de alívio, momentos em que a ferida no seu corpo espiritual desaparecia como por encanto, a dor no peito desaparecia, a asfixia, consequência da hemorragia, melhorava. Ele tinha momentos de muito alívio, que depois eram interrompidos pelo sofrimento. Já recolhido no mundo espiritual, ele teve curiosidade de saber a que correspondiam aqueles momentos de paz. E os espíritos disseram: a orações de duas jovens que na terra voltaram a enxergar com as córneas que você deu. Orar pelo suicídio, perdoar. Ele pode não ter sido tão culpado assim. Há muitos casos de atenuantes. Há situações de suicídio em que as condições que cercam o ato levam a tamanho atenuante que para a espiritualidade nem chega a ser considerado suicídio. O suicídio que segue casos de loucura. Eu cheguei a ver alguns casos assim, numa época em que trabalhei como clínico em hospital psiquiátrico. Indivíduos chegavam num delírio persecutório tão grande, imaginando-se perseguido por todos, sem um ponto de referência, e vinham a se matar, ou deprimidos muito graves, que vinham a se matar. Há muitos atenuantes. Quando Allan Kardec perguntou ao Espírito São Luís a respeito do louco que se mata, São Luís disse assim: o louco que se mata não sabe o que faz, e quem não sabe o que faz não pode ser considerado um suicídio, porque o suicídio pressupõe o desejo consciente de se matar. E a imprensa mostrou recentemente o caso de uma médica no sul do país, que se matou colocando fogo no corpo. E é uma evidência óbvia de que ela não estava no seu juízo perfeito, porque o médico sabe como ninguém as dores de uma queimadura. Jamais um médico vai se matar colocando fogo no corpo, pelo amor de Deus, quando há tantas formas tecnicamente indolores de se matar, mostrando que ali estava uma pessoa fora do juízo, portanto com muitos atenuantes. O suicídio que se segue a casos de obsessão, onde o indivíduo é de tal forma envolvido, fascinado, dominado pelos espíritos obsessores, que a sua atitude tem tantos atenuantes que muitas vezes pode ser considerado lá como homicídio espiritual. E Allan Kardec se reporta a isso no livro Céu e Inferno, quando estuda a situação de um espírito que havia se matado e não tinha motivo. Ele então, evocando esse espírito, pergunta a ele: Antônio Bel, por que, Bel, você se matou? Ele disse assim: eu não me matei, eu fui assassinado por um espírito obsessor. E contou a sua história. Então nós devemos ter muita serenidade diante desses casos, orar, vibrar em benefício dele, porque ele não se autodestruiu, e através dos fios do pensamento nós podemos nos ligar a ele, auxiliando a sua recuperação. Vocês se lembram bem do caso do 11 de setembro dos Estados Unidos, quando o World Trade Center foi destruído por 2 aviões. Essas pessoas, Ricardo, ou seja, esses homens-bomba, assim mesmo como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, os aviadores japoneses kamikazes, que eram suicidas, eles atiravam um avião em cima de um navio, em cima de alvos militares. São personagens que estão diariamente no nosso noticiário. São doutrinados a combate, acreditando estarem numa guerra santa e uma guerra que já perdura aí durante séculos. Como é que ficam esses irmãos na erradicidade?
Eu particularmente acredito que esses indivíduos são vítimas de uma obsessão que tem componentes de encarnados e tem componentes de desencarnados. O que se nota é que esses jovens, homens-bombas, participaram de processos fascinatórios que vêm muitas vezes desde a infância. São indivíduos criados em um meio com um caldo de cultura altamente complicado, que perderam pais, que perderam filhos, que perderam irmãos, e mentes fascinadoras, muito intelectualizadas, mas que nunca se autodestroem, colocam os outros. Mentes fascinadoras, que certamente estão em ligação profunda com espíritos muito inteligentes, mais perversos do lado de lá, vão dominando essas mentes frágeis, levando-os a uma situação de tal. Particularmente acredito que esses indivíduos são algozes, mas também são vítimas. O grau de responsabilidade de cada um deles, nós não temos como avaliar, só Deus pode entender até que ponto aquilo foi atitude de seu livre-arbítrio, ou até que ponto eles foram vítimas de uma fascinação longa e cruel. Agora, aqueles que direto ou indiretamente contribuíram para isso, esses sim são os infelizes, que deverão responder à custa de muito sofrimento. Nós temos aprendido com a doutrina espírita que aqueles que assumem o poder na terra são almas de grande responsabilidade futura. O Espírito Emmanuel diz no livro Paulo Estevão que o administrador, a alma que detém o poder, vai responder por todos os erros de qualquer um dos seus subordinados. Então, as mentes intelectualizadas que dominam, que fascinam, que determinam, que organizam, que distribuem o crime, esses sim estão se comprometendo, e muitos séculos de sofrimento educativo estão atraindo para si. Nós sabemos, à guisa de ilustração, a situação do espírito Alarico. Alarico foi rei visigoto, que no 4º século da era cristã destruiu o Império Romano. Desceu com os povos bárbaros, invadiu cidades, queimou mulheres, crianças e velhos, e simplesmente dizimou Roma e cidades circunvizinhas. Alarico, segundo informações de Chico, reencarnou 6 vezes sucessivas com lepra gravíssima, passando quase todas essas encarnações em leprosários, os mais abjetos, para recompor a consciência de uma encarnação apenas. Daí a oração, o equilíbrio, a comiseração, porque esses espíritos estão atraindo para si séculos e séculos de sofrimento. Uma pergunta também muito interessante. Nós sabemos que é muito importante que as pessoas pratiquem esporte. Sabemos que manter uma vida saudável é de suma importância, porque nós recebemos um corpo e nós temos que cuidar desse corpo. Só que existem pessoas que levam isso a um extremo muito grande. E aí, essa pergunta que foi encaminhada aqui ao nosso site, do vídeo. O homem que dedica-se a ganhar o seu sustento em um esporte em que há risco de morte, e esse risco é evidente, por exemplo, automobilismo, alguns esportes como tipos de canoagem, escalada, certo? E as pessoas não conseguem se desprender disso. Se essa pessoa vem a desencarnar devido a um acidente numa competição, essa pessoa é considerada um suicida? A doutrina espírita reconhece 2 tipos de suicídio. O suicídio que nós estamos estudando, que é chamado de suicídio consciente, se caracteriza pelo desejo de se matar. O indivíduo tem consciência do que faz, portanto está lúcido, e age conscientemente, voluntariamente, causando a própria morte. E existe um segundo tipo de suicídio, chamado suicídio inconsciente, em que o indivíduo, na verdade, não deseja a morte, pelo menos conscientemente, não a deseja, mas vive de tal forma que atrai para si a desencarnação. São exemplos de suicídio inconsciente, as viciações diversas, seja no campo da cura, do alcoolismo, do cigarro, dos tóxicos. Hoje, a vida sedentária, a irreflexão perante situações como o trânsito, a falta de cuidado geral nas próprias situações da vida, são situações que podem fazer
com que o espírito venha a desencarnar prematuramente. Há um fato na literatura mediúnica que nos mostra isso, e é uma advertência seríssima para nós. Era um casal que, com 2 filhos, passeavam pelo Rio de Janeiro durante as festividades carnavalescas. Em determinado momento, 3 rapazes semi-embriagados se aproximaram. A princípio, começaram a brincar com as crianças. O casal, até certo ponto, achou engraçado e continuou. A brincadeira foi avançando e eles começaram a investir com a esposa. A princípio, brincadeira sem graça, eles foram deixando. A partir brincadeira licenciosa, e aí o cidadão se ofendeu, em vez de se afastar com a família, resolveu partir para uma discussão com os 3. Houve um momento, foi atingido com uma arma branca e veio a desencarnar. Manuel Filomeno de Miranda, que acompanhava a cena ao lado de Dr. Bezerra, indagou: esta morte estava prevista? E o Espírito disse: infelizmente não. Ele poderia ter evitado a desencarnação, se afastando com a família no momento em que o indivíduo se aproximou. Notem, minha gente, como a coisa é grave e muito mais séria do que nós imaginamos. Daí o espírito tem que valorizar muito a sua vida. Cercar-se de cuidados. Jesus já dizia: devemos ser mansos como as pombas, mas prudentes como as serpentes. Evitar riscos, evitar perigos desnecessários não é covardia, é prudência. Afastar-se de confusão. Não importa que os outros nos considerem tolos, covardes, bobos. Afastar-se de confusão, porque nós estamos reencarnados numa selva. A perversidade está do nosso lado. Almas generosas ao lado de almas extremamente bárbaras e inferiores. E nós devemos nos armar de todos os cuidados para evitar situações como essa. Gostaria de saber, alguém tem alguma questão? Quem gostaria de fazer alguma pergunta, cá? Ô, Ricardo, com referência a essa segunda colocação que você fez aí, então o caso do Senna é um caso de inconsciente, então. Eu tenho dificuldade, assim, de interpretar casos isolados, porque a gente não sabe até que ponto a atitude, né, a forma em que a coisa se deu, realmente houve comprometimento. Porque no automobilismo, por exemplo, há determinadas regras que eles seguem, há determinados limites que o grau de segurança é muito grande. Se ele se mantém dentro desse limite, dificilmente vai haver um acidente mortal. Tanto que são raros os acidentes mortais. Então nós não sabemos até que ponto, num determinado acidente, houve fatores de excesso, de descuido, de irresponsabilidade, de influência espiritual, ou se realmente o momento da desencarnação estava previsto. A gente deve examinar as diferentes possibilidades, mas num dado caso, se atrever a dizer foi isso ou foi aquilo, eu acho arriscado e acho imprudente. Existem várias possibilidades, inclusive essa é uma delas. Sim. Você falou sobre o suicídio de criança. O que é a criança de 10, 11 anos, que ainda sem nem formação, mesmo após a ação religiosa, ele não tem? O que levaria ele ao suicídio? O seu passado, a sua história de vida. É um espírito profundamente ligado à autodestruição. É um espírito que, via de regra, matou-se várias vezes. E ele traz essa tendência muito forte dentro dele. Às vezes, diante de descontentamentos mínimos, como recentemente, um aluno de uma escola militar no Rio, São Paulo, se matou porque o professor o descobriu colando na prova. Uma situação relativamente grave, mas sem maiores implicações, que poderia ser superada. E ele se matou. E a gente se pergunta, mas por quê? Porque é um espírito que já traz esse problema. Mas nós temos que analisar o suicídio na infância com outro enfoque. Porque a criança, ela não tem um conceito de morte bem definido. A morte para a criança não é como nós temos, aquela ideia de algo irreversível. De tal forma que nos informa, por exemplo, o André Luiz, de que não existem crianças em regiões purgatoriais. Toda criança é recolhida imediatamente após a morte. Camilo Castelo Branco, que descreveu com detalhes regiões do mundo espiritual onde estavam suicidas, não se reporta a nenhuma criança presente lá. Porque o suicídio na criança tem muitos atenuantes, pelo próprio psiquismo imaturo, história de vida que ela traz,
e pela visão toda própria que ela tem da própria morte. Ricardo, voltando ao assunto do risco aí, há pouco tempo, aqui próximo da Lima Duarte, uma mãe entrou no rio para salvar uma filha. E ela veio a desencarnar. É considerado um suicídio? Não. Essa questão foi examinada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. E Kardec perguntou isso. Alguém que oferece a própria vida em benefício de outro é um suicida? E ele disse, de forma alguma. A vida é o que nós temos de mais nobre, de mais extraordinário. Oferecê-la para que outro viva é algo sublime. É ato de extremo heroísmo. Quem assistiu o filme Titanic se lembra de um momento assim. Quando eles se deram conta de que iam morrer, foram buscar os salva-vidas, as boias, mas que não eram suficientes para todos. Alguns conseguiram pegar e outros não. E houve um cidadão de nome Benjamin, era um senhor muito educado, que conseguiu a sua. E eles estavam ali preparados para salvar, e outros não. E uma senhora, era uma senhora gordinha, muito simpática, não tinha conseguido o seu. E ela começa então a chorar, aquele choro sofrido, porque ela tinha filhos, ela tinha netos pequenos, e Benjamin então se dá conta que ele poderia partir. Afinal, a sua morte não teria tantas implicações. E num momento de extremo heroísmo, ele tira a sua condição de salvar-vida e entrega para ela, vindo a morrer. Então é um ato de extrema generosidade e de sacrifício, que não é suicídio. E a responsabilidade de quem, de um jeito ou de outro, contribui para essa ideia de suicídio se tornar um fato? Há uma passagem no livro Céu e Inferno, que é muito grave e que a gente tem que ter cuidado com ela. Chama-se Luís e a Pespontadeira de Botinas. Luís estava noivo, casamento marcado. Certa feita ele vai visitar a noiva e discutem por bobagem. Mas como decorrência da discussão, ele sai de casa e diz, não vou voltar. Mas se arrepende, no dia seguinte volta, bate a porta. Ela por trás da porta disse assim, vai-se embora, não quero mais saber de você, nosso casamento está encerrado. Ele começa a chorar, a suplicar, foi uma bobagem, ele se ama, os proclamas já estão lançados. E ela disse, definitivo, nosso casamento está encerrado. E diz o autor, Kardec, que Luís então vai para casa, toma de uma arma e se mata. Esse caso foi levado para estudo na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. É analisada a situação de Luís, o suicida, e há um momento em que Allan Kardec pergunta ao Espírito São Luís, a moça, a jovem, a noiva, a ex-noiva, tem responsabilidade no suicídio do rapaz? E São Luís diz assim, uma grande responsabilidade. E Kardec pergunta, mas e se ela descobriu naquele momento que não mais o amava? Seria obrigada a levar um casamento mesmo sabendo que não o amava? São Luís disse assim, ela já sabia disso há muito tempo. Devia ter interrompido a relação antes de ter evitado tal coisa. Então a situação é grave e nós temos que tomar muito cuidado, meus amigos, com os lances de afeto. Não estimular, não incentivar, não cortejar, se nós não temos o que oferecer depois. O que a gente faz é preocupar com o nosso bem-estar. Saímos com as pessoas, nos aproveitamos delas, viramos as costas e o sentimento de lá. Exupéry dizia assim, tu te tornas responsável por tudo aquilo que cá te diz. Não é ficar obrigatoriamente com alguém que a gente não ama mais. É não permitir que isso aconteça. Descobrindo antes, percebendo antes, para não levar que o indivíduo de tal forma se fixe a nós, de uma forma doente, podendo culminar com uma situação. Acho que tem uma pergunta aqui. Vamos uma última pergunta. No caso de uma criança que já caminhou 11, 12 anos, ela de vez em quando ela fala, eu vou matar, ela sofreu uma crise muito grande no família. O que fazer para essa criança? O que a gente pode fazer? Primeira coisa, assistência de profissionais da área de saúde mental. Ela precisa ter um médico, um psicólogo, ela precisa se tratar. Vigilância da família, não deixá-la sozinha, cuidar de lugares distantes, se possível um acompanhamento religioso. Se tem uma formação religiosa, leve para conversar,
seja com o sacerdote, com o pastor. Se tem tendências espíritas, traga para o centro, porque o espiritismo tem muito o que oferecer nessa situação. O papel do espiritismo é, sobretudo nesses casos, prevenção do suicídio. Porque aqui nós vamos aprender que, na realidade, nós estamos como cidadãos em trânsito. Nós vamos entender que as dificuldades, os dissabores, os descontentamentos são transitórios, são inerentes à vida. E mais que isso, eles vão passar. O grande problema do depressivo grave é a desesperança. Ele está muito mal e acha que aquilo será eterno. É a esperança, minha gente, que o Espiritismo nos passa. O Espiritismo nos ensina, por mais difícil que esteja, por mais complicado, vai passar. É um momento. E às vezes vai passar mais rapidamente do que nós imaginamos. Na cidade de Tours, no ano de 1913, um médico passava pela maior de todas as provações. Via sua filhinha de 10 anos às portas da morte. Ela havia contraído croup, difteria, numa época em que não havia soro nem antibiótico. A doença evoluía, ele já tinha feito uma traqueostomia, a infecção tomara toda a cavidade oral, respirava com dificuldade, ele era médico, tinha contatos, havia entrado em contato com o Centro Médico de Londres, com Paris, que há de novo para a difteria. Minha filha está morrendo. Eles diziam, tem pesquisa, tem experiência, aguarde um pouco. Mas certa noite, às 11 horas, ele não aguentou mais ver a filha sofrendo, ele aplicou 10 ml de morfina e a criança veio a desencarnar. O corpo foi colocado na sala, os familiares chegaram, morte natural. Quando às 6 horas da manhã, o corpo ainda estava na sala, chega afobado o rapaz dos Correios. Doutor, um telegrama para o senhor. É do Instituto Pasteur de Paris, é urgente. Ele abriu o telegrama e lá estava, doutor, já temos o soro antidifteria. Colocamos já na estação ferroviária. Aguarde, chegará esta tarde em Tours. Ele havia matado a filha.